A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos e jovens desse terceiro trimestre, edição especial da CPAD em 2020. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, neste terceiro trimestre, nós vamos analisar a lição de número 7, esperando que Deus em Cristo possa falar poderosamente com você. Essa lição foi escrita pelo pastor Eurico Bergsten. Eu espero que Deus em Cristo possa edificar a sua vida. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial. O povo de Deus deve se separar do mal. Lição de número 7. Hoje nós vamos analisar o texto de Esdras, compreendendo sobre essa separação, dessa questão racial do povo de Deus. E nós vamos entender isso a partir de algumas aplicações para o nosso crescimento em Jesus. Gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, deixa aí também o teu joinha, teu likezinho, tá? Porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. E é claro, gente boa, que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Esse material você vai achar tudo aqui no link na descrição desse vídeo. E eu espero que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente, sim, em nome de Jesus. A aula de hoje tem aí o texto bíblico, nós temos 4 objetivos e vamos trabalhar também 4 pontos. Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7. O povo de Deus deve se separar do mal. Essa lição está baseada no texto de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 52, também Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 3, e Esdras, capítulo 6, versículo 2 ao 4. Eu espero que Deus em Cristo possa edificar você poderosamente em nome do Senhor Jesus. A nossa análise agora retorna para o texto de Esdras. E como base bíblica, eu gosto de trazer uma bibliografia para poder te orientar e te dar uma base para você trabalhar em sala de aula. Eu quero indicar um texto para vocês terem em mãos. É o texto do Derek Kidner, que fala sobre o livro de Esdras e Neemias de uma forma introdutória que vai te ajudar muito. Esse texto é da série Cultura Bíblica e vale a pena você ter em mão, da editora Vida Nova. Isso aqui vai te ajudar, é um material que pode edificar você na sua ministração, tá? O primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Somente os judeus retornaram para Judá. Quando a gente analisa exatamente esses retornos dos judeus que estavam na Babilônia para Judá por permissão de Ciro, nós percebemos a partir dessa linha histórica que o povo de Deus que estava na Babilônia retorna para Jerusalém, mas somente os judeus retornaram. Esses judeus retornaram com uma grande missão. É claro que a gente precisa compreender exatamente esse período histórico, esse contexto histórico. Neste contexto histórico, essa questão de mistura racial não era algo aceito, era algo visto como pagão, era algo visto também como apagar da linhagem, apagar de uma geração, retirar da história aquela nação. Isso acontece exatamente com, por exemplo, a questão dos judeus que viviam no norte de Jerusalém, que eram conhecidos como os samaritanos, que são levados então pelos assírios nesse primeiro cativeiro assírico, e os assírios então procuram destruir, apagar a história daquele povo, misturando ele com outras nações, com povos pagãos, para poder ter essa linhagem apagada, essa linhagem mista. Isso não faz muito sentido para a gente que é brasileiro, que é um povo constituído aí praticamente por todos os povos. Mas quando entendemos isso, nesse período histórico, a gente percebe que o povo hebreu retorna, o povo judeu retorna da Babilônia para Jerusalém com objetivo. Quando eles chegam na cidade de Jerusalém, eles têm um projeto: restaurar o templo de Deus. E isso aqui, como nós já estudamos, aconteceu no período de Zorobabel e Josué. Essa restauração ela é importante. Anos mais tarde acontece então o segundo retorno.
Esse segundo retornar acontece com Esdras, que tem o objetivo de ensinar o povo de Deus, edificar o povo de Deus. E depois desse retorno de Esdras, 13 anos, vem então Neemias, como nós estudamos na aula passada, que tem o objetivo de restaurar os muros. E é engraçado isso aqui. Deus usa pessoas para edificar o templo, Deus usa seus servos para edificar o templo, Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus usa pessoas para ensinar a palavra, como Esdras, e Deus usa pessoas também para edificar os muros, como Neemias. Tem gente que faz parte da obra de Deus e cada um que faz parte da obra de Deus tem uma função, tem um projeto, tem um planejamento e tem uma obra a realizar. Esdras capítulo 2, versículos 59 a 52, a Bíblia faz questão de dizer que nesse primeiro retorno que acontece com Zorobabel, Zorobabel então decide fazer uma triagem em Jerusalém. Uma triagem para poder conhecer aqueles que já viviam em Jerusalém e aqueles que estavam retornando. A Bíblia faz questão de dizer que essa triagem era algo muito específico para poder determinar quem realmente era judeu de linhagem. Isso era muito importante, porque tinha algumas pessoas que estavam exercendo o ministério do sacerdócio sem ter comprovação que era levita, da tribo de Levi. E isso para o povo judeu é algo real, inclusive está sendo apresentado até mesmo na lei, a importância de obter essa linhagem sacerdotal de Levi. A Bíblia diz que 652 pessoas, inclusive alguns que exerciam o sacerdócio, foram excluídas desse ministério, foram excluídas exatamente desse projeto, da construção, da restauração do templo em Jerusalém. Isso por quê? Porque para o povo hebreu, para o povo judeu, essa missão era dada somente para os judeus. Era algo que Deus determinou para eles. Nesse período aqui, nos demonstra até a respeito dessa questão, dessa separação. Temos até uma aplicação para poder apresentar. No povo de Deus, no exercício da obra de Deus, no exercício do ministério, não podemos aceitar coisas misturadas no nosso meio. Pessoas que têm o coração no mundo, vivendo no mundo e ao mesmo tempo querendo exercer um ministério, um cargo de liderança na igreja, como estava acontecendo. Zorobabel e Josué chegam e começam a pontuar essas questões. E é engraçado que isso acontece hoje em nossos dias. Tem pessoas que não têm compromisso nenhum em testemunhar de Jesus fora da igreja e querem, dentro da igreja, exercer uma liderança sacerdotal, uma liderança no ministério de louvor, uma liderança no grupo de jovens, uma liderança em determinadas áreas da igreja. E aqui nós percebemos a importância de ser um povo santo. A importância de retirar uma aplicação e colocar um ponto e demonstrar aqui que é importante ter uma vida santa fora da igreja e também na igreja. Uma vida santa no teu trabalho, mas ao mesmo tempo na vida ministerial. E essa divisão, essa separação do mal aqui é exatamente isso. Estão retirando aqueles que tinham costumes pagãos para não realizarem a obra de Deus, para que esses costumes pagãos não viessem, então, se misturar na construção do templo em Jerusalém. Números capítulo 11, versículo 4, na própria lei de Moisés, fala a respeito da importância de tomar esse cuidado com a mistura. O que é que está acontecendo? Tinha muita gente que estava se casando com povos pagãos e querendo exercer a obra de Deus. Tinha muita gente que não estava tendo compromisso com a lei, com a palavra, e estava querendo exercer liderança. Engraçado isso aqui, né? Tem muita gente que está querendo exercer liderança, mas não quer viver a palavra, não quer viver o compromisso, não quer viver a santidade. Quer ter uma vida de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo quer estar em destaque. Se você quer estar em destaque, que o destaque da tua vida seja Jesus e uma vida santa, para a glória de Deus. Mateus 7,14, Eurico Bergsten chega até a dizer, nessa colocação dele, falando a respeito dessa lição, que estreita é a porta daqueles que querem viver uma vida santa. Se você quer exercer um ministério, se você quer exercer uma vida ministerial, a partir dessa análise de Esdras, nós precisamos sim ter uma vida consagrada para Deus, viver de forma santa, dentro da igreja, mas também fora da igreja, entre aqueles que fazem parte da nossa roda de convívio social.
E é interessante isso aqui, o Eurico Bergster até coloca aí na lição, que a obra de Deus, ela é uma obra de Deus que deve se preocupar com a qualidade e não com a quantidade de pessoas. Existem muitas pessoas que estão preocupadas com o crescimento rápido da igreja, mas nós precisamos nos preocupar com a qualidade desse crescimento, com o ensino da palavra, com o ensino da doutrina, com o ensino da escritura, com a vivência em santidade. Isso aqui faz parte do nosso ministério em Jesus. Se até aqui você está entendendo a palavra de Deus, estamos contribuindo com você, eu gostaria de saber a tua opinião. Você acha que nós precisamos crescer em qualidade no ensino da palavra de Deus, retirando aquilo que não agrada esse crescimento e essa vontade de Deus? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Vamos então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Os judeus não aceitaram os samaritanos. Que fantástico entender sobre esse contexto histórico. Sobre esse contexto histórico que traz para a gente aplicações importantíssimas. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no segundo ponto da aula de hoje. Quem eram os samaritanos? Como já disse a você, os samaritanos surgem a partir dessa divisão do reino de Jerusalém, do reino de Israel. Como já disse a você, os samaritanos surgem a partir da divisão do reino de Israel. O reino de Israel ficou dividido então entre as 10 tribos, conhecidas como Reino do Norte, que tinha como sua capital Samaria, e Reino do Sul, aonde nós encontramos a capital como Jerusalém, e temos aí então 2 tribos, Judá e Benjamim. Judá e Benjamim são as tribos que são levadas então para o cativeiro babilônico no período de Nabucodonosor, como o próprio profeta Jeremias cita, Daniel fala e os demais profetas do Antigo Testamento. Quando nós analisamos aqui agora essas tribos do norte, elas também passam por um cativeiro. Esse cativeiro é um cativeiro que é levantado por Deus pelos assírios. Os assírios destroem essas tribos. Essas tribos então são levadas, como já disse a você na aula de hoje, para um cativeiro para nunca mais voltar. E qual a perspectiva dos assírios? Destruir a linhagem desse povo, destruir o sangue puro desses judeus. Então, os samaritanos são uma espécie de povo misto. Isso era inaceitável nesse período. Era visto como algo pagão. E aqui é que nós temos essa pegada de entender o que está acontecendo. Aqueles que foram levados para o cativeiro da Babilônia retornam agora para Jerusalém. Em Jerusalém já existiam esses samaritanos que sobreviveram de forma mista, que se casaram com povos pagãos e sobreviveram ao cativeiro dos assírios, e eles estão em Jerusalém também. Eles, por exemplo, os samaritanos liam a lei de Moisés. A lei de Moisés era lida também pelos judeus que estavam na Babilônia. Mas os samaritanos tinham um diferencial. Ao mesmo tempo que liam a lei de Moisés, eles estavam praticando cultos pagãos, estavam praticando aquilo que nós chamamos hoje de ecumenismo religioso. Não tinham compromisso em santidade com Deus. Já os judeus, eles cultuam somente ao Deus de Javé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Eles foram curados da idolatria na Babilônia. E quando eles retornam, o seu coração está voltado somente para Deus. E aqui surgem então os samaritanos com o objetivo de restaurar o templo, e agora os judeus então não aceitam esse apoio, essa ajuda, essa restauração. Esse ecumenismo religioso é rejeitado pelos judeus, e aqui nós temos uma aplicação muito forte para poder apresentar para você em sala de aula. Como nós precisamos nos dedicar em santidade para Deus. Quando Deus coloca uma obra para você realizar, faça essa obra de Deus, porque o recurso vem do alto, não vem da ajuda humana, mas vem do Deus vivo. E os hebreus, judeus que exerceram esse ministério, que saíram da Babilônia e retornam para Jerusalém, tinham essa convicção:
Zorobabel e Josué entendiam sobre a importância desse ministério. Segundo Reis 17:33, está escrito que os samaritanos temiam a Deus, mas também serviam a outros deuses. E isso aqui é inaceitável na obra de Deus. Segundo Reis 17:34 a seguir, você vai perceber que eles aceitavam o ensino dos sacerdotes, mas não deixavam a idolatria. Tem muita gente que quer ter uma palavra de Deus, quer receber a palavra de Deus, quer ter uma vida de receber as mensagens de Deus, mas não quer deixar a idolatria, não quer deixar a vida pagã e quer exercer a obra de Deus. Essa aplicação nós precisamos observar. Observar que para exercer a obra precisamos ter uma vida santa, consagrada, redimida em Jesus, compromisso com a palavra de Deus. Descompromissados não têm lugar nesse crescimento em Cristo. Vamos avançar então para o segundo subtópico da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Os samaritanos se ofereceram para cooperar com os judeus. Capítulo 4 de Esdras, versículo 1. Os samaritanos chegam com toda a bondade, se ofereceram para reconstruir o templo. Porém, Zorobabel e Josué entenderam que essa missão deveria ser realizada de forma santa, sem paganismo religioso, sem idolatria. Era algo consagrado ao Deus vivo. A obra de Deus deve ser dirigida por homens de Deus, mulheres de Deus, consagrados por Deus, que vivem uma obra santa. Uma vida pagã, uma vida idólatra não pode exercer esse ministério no crescimento em Jesus. Então, se você tem esse desejo, tem essa chamada, viva uma vida santa para crescer em Cristo. Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3, a Bíblia fala que os samaritanos nunca deixaram de querer oferecer a sua ajuda. É interessante isso aqui, porque a sua ajuda, no início, parece boa, mas o objetivo do seu coração é perverso. Neemias faz questão de dizer que eles se ofereceram também para a restauração dos muros, mas essa decisão de se oferecer que chegou a Neemias foi rejeitada. Neemias entende que o objetivo de construir e exercer a obra de Deus é algo fantástico e algo que deve ser santo. E aqui que nós precisamos entender, a obra de Deus é uma obra santa. É obra santa, essa obra do Senhor. E essa obra santa deve ser exercida de forma santa por homens e mulheres santos. Homens e mulheres compromissados, honestos, consagrados a Deus. Não dá para ter uma vida dupla exercendo esse ministério. A gente tem que se consagrar a Jesus. Ter uma vida ética, moral, que exalte a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. O próprio Paulo, orientando a Timóteo, diz o seguinte, que ele deveria se apegar àqueles que se dedicavam à sã doutrina e se afastar daqueles que não viviam a palavra, não viviam o ensino, não viviam as escrituras, que estavam querendo distorcer a palavra de Deus. Como cristãos devemos nos apegar à palavra, apegar-se ao ensino, apegar à escritura, à mensagem de Deus. 2 de Pedro 3,17. Pedrão, aconselhando os irmãos, diz o seguinte, que nós devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. O camarada aqui está tomando uma cerveja e às vezes escondida, fumando um cigarro, quer exercer a obra de Deus de qualquer maneira, a gente deve se afastar desse tipo de pessoas. São pessoas que têm o coração petrificado, são pessoas que ainda não deixaram o Espírito de Deus trabalhar em salvação, são pessoas que vivem uma roupagem religiosa, mas na realidade não são santos. Devemos nos apegar a homens e mulheres de Deus que têm vida santa. Jovem cristão, se você quer crescer em Jesus, pegue o exemplo de homens e mulheres de Deus que dedicam a sua vida ao ministério. Homens e mulheres de Deus que têm um ministério em Jesus, que têm uma vida de oração, uma vida santa. Não há esses youtubers que estão surgindo com distorções da mensagem, com distorções da doutrina, sem conhecimento bíblico, sem prestação de conta, sem exercício do ministério. A gente precisa conhecer pessoas que têm essa edificação em Jesus, que dedicam a sua vida à obra de Deus, ao crescimento da obra. Esses devem ser o seu exemplo em Cristo. Romanos 16, 17 e 18 está escrito que nós devemos nos afastar também daqueles que procuram provocar na igreja divisões, daqueles que se levantam contra pastores, daqueles que se levantam calúnias, daqueles que levantam calúnias contra o ministério e contra a obra de Deus. Se afaste dos samaritanos, se afaste daqueles que não têm compromisso com a obra, que só criticam o crescimento da igreja, não contribuem em nada.
mas se aproxime daqueles que têm uma vida santa, daqueles que procuram contribuir com a obra de Deus, daqueles que entendem que a glória é de Deus, que o nome a ser exaltado na obra é o Deus vivo. Vamos avançar então para o nosso terceiro subtópico da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Os samaritanos procuravam aparentar-se com os judeus. Os samaritanos sempre vão ter essa investida. Essa investida de se aparentar com os judeus, ao ponto de procurá-los em casamento. A Bíblia faz questão de dizer que eles, em todo o tempo, estavam querendo proibir o crescimento da obra de Deus, usando estratégias, argumentos, aparentamentos, para que as pessoas então perdessem o foco daquela grande obra em Jerusalém. Esdras capítulo 9, versículo 1 e 2, a Bíblia faz questão de dizer que os samaritanos estavam oferecendo as suas filhas para que eles então se aparentassem com os judeus, para poder colocar o dedo no crescimento da obra, no crescimento e na restauração dos muros de Jerusalém. Olha que perigo. Nós vamos tratar sobre esse tema na lição de número 12, mas aqui a gente precisa entender, precisamos tomar cuidado com a investida do maligno. Ele procura sempre atingir a gente, atingir você na sua necessidade, naquilo que você precisa. Mas entenda que Deus tem o melhor para você. Entenda que em Cristo nós vamos obter as maiores vitórias. O quarto subtópico, avançando aqui no ponto número 2, trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Eles se tornam inimigos exatamente porque eles não conseguem atrapalhar a obra. E por causa disso, eles começam a levantar mentiras, calúnias contra o crescimento da obra de Deus. O inimigo das nossas almas sempre vai se aproximar do povo de Deus, do crescimento da obra de Deus. E quando ele não acha brechas, ele então procura perseguir a igreja de forma externa. Quando você analisa Atos dos Apóstolos, você percebe que o inimigo das nossas almas, ele investiu contra a igreja com a perseguição de forma externa. Mas a igreja trouxe uma resposta em oração e obteve vitória. O inimigo das nossas almas investiu contra a igreja no capítulo 5 de forma interna, colocando a mentira no coração de Ananias e Safiras. Mas é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que Deus colocou no coração daqueles pastores, dos apóstolos, a oração, o jejum, a consagração e a revelação pelo Espírito de Deus. Essa foi a resposta. O inimigo, ele agiu com a distração. A igreja cresceu, o povo de Deus começou agora a entrar em crise de forma interna e Deus deu estratégia do alto através da oração para os apóstolos para levantarem novos diáconos. Quando a igreja está em oração, em busca divina, em consagração, a resposta vem de Deus, mesmo diante do levante do inimigo das nossas almas. E é isso que acontece. Quando o povo de Deus começa a sacrificar ao Deus verdadeiro, a exercer a obra de Deus, a ter crescimento, os samaritanos perdem o seu lugar. Perdem o seu lugar privilegiado. Quando a igreja de Deus busca a Deus em santidade, nós retiramos aquelas pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, e eles perdem o seu lugar de privilégio. Mas eles não vão deixar de se levantarem contra a obra de Deus. A obra de Deus precisa ser exercida de forma santa com aqueles que têm compromisso com essa obra. E por causa desse repúdio, por causa desse afastamento, os samaritanos então declararam guerra a partir dessa inveja contra os judeus. Quando nos dedicamos em oração, Deus nos guarda, nos livra de toda a investida do inimigo. Na obra de Deus sempre vamos ter oposições, mas precisamos compreender que em Jesus nós vamos crescer, em Jesus nós vamos estar firmes, em Jesus nós vamos avançar para a glória de Deus. E é claro que a gente vai avançar agora em nome do Senhor Jesus para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. E se eu estou contribuindo com você até aqui, se essa palavra está falando ao teu coração, coloca aí nos comentários para a gente entender se é importante a gente ter uma vida consagrada diante da oposição do maligno. Eu quero entender a tua opinião também, tá bom? O terceiro ponto vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus exige santidade do seu povo. O inimigo das nossas almas sempre vai se levantar contra o povo de Deus. E Deus pede ao seu povo uma vida santa para vencer o inimigo.
O primeiro subtópico, aqui no terceiro ponto, vai tratar sobre o seguinte argumento na escola bíblica dominical. Retornando do cativeiro, Israel se separou do mal. Como é importante a gente se separar do mal. Quando o povo hebreu retornou do cativeiro, eles começaram a retirar tudo aquilo que não agradava a Deus. Para ter uma vida santa, nós precisamos fazer renúncias. Renúncias que nos ajudam a nos aproximar de Deus e nos afastar do inimigo. Neemias capítulo 6, versículo 16, quando eles renunciaram ao maligno, renunciaram ao apoio dos samaritanos, renunciaram os casamentos mistos, Deus então realizou uma grande obra e eles concluíram os muros de Jerusalém, concluíram o templo, adoraram a Deus e sacrificaram. Quando a gente tem esse viés de santidade, busca perfeita diante de Deus, uma vida consagrada em Jesus. Diariamente no nosso trabalho, Deus nos abençoa poderosamente, sim, em Cristo, para a glória de Deus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3, versículo 5. Você percebe nesse segundo subtópico essa passagem bíblica sobre a importância de ter uma vida santa se queremos ver Deus realizando maravilhas no nosso meio. Se nós queremos um verdadeiro avivamento, precisamos ter uma vida santa em Jesus, consagrada para Jesus, que exalte a Cristo. E essa consagração é refletida nos judeus. Esses judeus que têm o objetivo de se consagrar, de se apartar do mal, de rejeitar aquilo que são propostas do maligno para se aproximar de Deus. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Agora nós estamos nessa passagem do Antigo Testamento, de Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15. Quando o anjo do Senhor visitou os israelitas antes de entrar em Canaã. E é interessante que o anjo do Senhor incentivou a Josué a ter uma vida santa, também de uma forma teofânica, a representação de Cristo, a ter uma vida consagrada para que o Senhor pudesse realizar também grandes maravilhas. Quando temos uma grande obra a realizar, precisamos ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, como Josué realizou entre o povo hebreu. O quarto subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical. Josué é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando você percebe que o povo perde o compromisso, que o povo perde o foco, a Bíblia diz lá no texto de Josué que o povo de Deus foi derrotado por causa da investida do inimigo na cidade de Ai. O povo de Deus parou de vigiar, parou de orar, parou de buscar a presença. Quando paramos de vigiar, paramos de orar, o inimigo aproveita para nos derrotar. Essa lição demonstra para a gente essa separação entre os samaritanos e os judeus. E é importante termos essa separação. Não podemos aceitar aquilo que vem do mundo, porque se aceitarmos, caímos. A igreja perde o seu prestígio, a igreja perde o seu foco missionário, a igreja perde a sua missão e somos derrotados pelo inimigo, e é isso que ele mais quer. Se até aqui estamos ajudando você, e se você acha que a igreja precisa, que os crentes precisam ter uma vida santa, coloca aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião também. Para finalizar a aula de hoje, vamos para o quarto ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica. Devemos manter uma vida de separação do mal. Que exemplo fantástico! Como nós precisamos ter uma vida dessa separação, uma vida santa para Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na EBD. Os judeus se mantiveram separados dos samaritanos. Essa separação foi tão real que houve até rompimento de casamentos mistos. O povo de Deus decidiu então se consagrar para Deus, rejeitar todas as propostas do maligno naquele período histórico, com o objetivo de se aproximar de Deus, se afastando dos samaritanos que tinham uma vida pagã idólatra e se consagrando exclusivamente para Deus. Como nós precisamos nos afastar do mal,
nos afastar da idolatria e ter uma vida consagrada exclusivamente para o Senhor. O segundo subtópico aqui do quarto ponto trata sobre o seguinte argumento. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. A Bíblia demonstra as consequências daqueles que duvidaram dessa separação. E como igreja, a gente precisa observar isso aqui. Salmo 73, versículo 13. O salmista Asaf, ele compõe uma canção demonstrando exatamente sobre essa questão daqueles que se aproximaram do mal e depois entenderam o propósito e o fim daqueles que praticavam a maldade e a idolatria. Essa questão de união com o mal sempre leva à ruína. E Asaf registra isso nesse saltério. Malaquias 3,15. Malaquias se levanta como servo de Deus, anos mais tarde, em Jerusalém, depois dessa restauração, contra aqueles que estavam tendo uma vida dupla, uma vida de abraçar o mal, e ele faz questão de dizer que essas pessoas se levantavam e diziam que era inútil servir a Deus. Aquele que se une com o mal, ele é conduzido para a maldade, ele é conduzido para esse afastamento. E o Malaquias está gritando lá atrás, dizendo, olha, tem consequência, tem afastamento. E tem idolatria também no coração daquele que se abraça ao mal. E diante disso, vamos então para o terceiro subtópico aqui do quarto ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós devemos viver conforme a vontade do Senhor. Como cristãos, como servos de Deus, semelhante aos judeus, precisamos viver conforme a vontade do Senhor. 1 de Pedro 4,2. Precisamos viver uma vida santa que agrade a Deus. 1 aos Tessalonicenses 4,3. Precisamos viver uma vida santa, de santificação, que exalte Jesus. Isso agrada a Deus. 2 Coríntios 6,17. Precisamos nos apartar do mal desse mundo, porque esse mundo é mau e nos afasta de Deus, mas quando nós nos apartamos, nos aproximamos de Deus. 2 Coríntios 7,1. Devemos ter uma vida de aproximação a Deus, porque essa vida nos aproxima para o temor do Senhor. Olha que riqueza que estamos vendo aqui sobre a importância de ser igreja, uma igreja que é consagrada, uma igreja que serve a Deus. Avançando, vamos para o último subtópico da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. As bênçãos acompanham aqueles que vivem conforme a vontade de Deus. Esse é o quarto e último subtópico da nossa lição. A Bíblia faz questão de dizer que aquele que procura viver uma vida justa como os judeus em Jerusalém recebem as bênçãos de Deus. Neemias recebeu as bênçãos de Deus. Esdras recebeu as bênçãos de Deus. Zorobabel desfrutou dessas bênçãos. Josué também. Colossenses capítulo 1, versículos 6 e 10 diz que o crescimento espiritual e as bênçãos espirituais são garantidas para aqueles que servem a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 a 21, as bênçãos de Deus são sobre aqueles que dedicam a sua vida a uma vida ministerial que serve a Jesus. E Hebreus capítulo 12, versículo 15, vale a pena a gente viver a vontade de Deus. Eu espero que a aula de hoje possa ter sido uma bênção para vocês sobre a importância dessa separação da igreja e o mundo, do cristão e o mundo, do cristão e o paganismo, do cristão e as coisas que não agradam a Deus, a partir da ótica de Esdras, sobre essa separação do mal. A próxima lição vai ser a lição de número 8. Eu te espero por aqui na lição de número 8, tá? Se eu contribuir com você com a aula de hoje, se essa aula edificou a tua vida, coloca aí nos comentários. Em nome do Senhor Jesus, vou ficar muito feliz com a tua participação. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, gente, se Deus quiser. Lembrando a você que todo domingo pela manhã a gente está deixando disponível aulas ao vivo com professores convidados. É um quadro novo que a gente está colocando aqui como mais um recurso para você se aprimorar e ministrar a tua aula em nome do Senhor Jesus. Até lá, se Deus quiser.